Foi isso aqui. Tarcísio diz que ama Bolsonaro, defende legado e pede mais 4 anos. Ação do PT da Bahia, Lula pede votos para si e aliados. Abre aspas. Então, depois que vocês votarem em deputado estadual e deputada estadual, embarcou em Salvador para confirmar o nome do governador Jerônimo Rodrigues à reeleição da Bahia. Acabou de cometer um crime eleitoral gravíssimo. E cadê as punições? Cadê? Você já estaria fazendo inúmeras representações. Já teria inúmeras representações contra o Flávio, se fosse Flávio Bolsonaro. Aqui o momento em que ele solta a manchete. Lula acabou de cometer um crime eleitoral gravíssimo na convenção do PT da Bahia, que oficializou Jerônimo Rodrigues. E olha, o fato em si é real. Está confirmado por Folha, Poder 360, Correio Brasiliense, Gazeta do Povo, gente de todo lado do espectro noticiou. Lula pediu voto explicitamente antes de 16 de agosto. Isso a lei proíbe. Ponto. Agora, vou ser honesto com vocês porque eu não trabalho com exagero. Isso não é crime no sentido de cadeia, de prisão, de perder mandato. Isso é propaganda eleitoral antecipada, artigo 36 da Lei 9.504, e a punição é multa, de 5 a 25 mil reais. É isso. E sabe por que eu faço questão de falar isso? Porque quando a gente infla, o outro lado desmonta em 2 minutos e a denúncia inteira morre junto. O escândalo verdadeiro aqui não é a palavra crime, é a reincidência. Segura essa, porque no próximo clipe tem a prova na boca dele. Chamou atenção, o Tarcísio foi isso aqui. Tarcísio diz que ama Bolsonaro, defende legado e pede mais 4 anos. Tá aí, gente, tá? Isso aqui é fidelidade, né? É raro isso na política. Fidelidade e lealdade. Ou seja, Tarcísio de Freitas reafirma a sua lealdade a Bolsonaro. Para desespero aí da petralhada. E agora, gente, bomba, bomba, bomba. Lula da Silva comete crime eleitoral gravíssimo e pode sofrer punições severas, tá? Que saiu agora aqui no Metrópole, gente, tá? Notícia quente, notícia fresca que acabou de sair do forno. Essa é a citação, gente, palavra por palavra. Depois de votar em deputado estadual, federal, senador, no Jerônimo, se sobrar um pouquinho de voto, vota em mim. Isso é pedido explícito de voto. Não tem interpretação, não tem contexto, não tem foi tirado de contexto. E aqui eu quero que vocês entendam o tamanho da coisa. No dia 28 de julho, 3 dias antes disso, o TSE já tinha multado o Lula em 15 mil reais por exatamente a mesma conduta, por causa de uma fala sobre Tebet e Marina em maio. Ou seja, multado na quarta, repete na sexta em Fortaleza, repete no sábado em Salvador. Não é desconhecimento da lei, é cálculo. 15 mil reais para um presidente em campanha é troco. E ele sabe disso. E é exatamente por isso que a próxima parte é a mais importante do vídeo inteiro. Ficamos em São Paulo, o evento que aconteceu, Tarcísio construiu ao redor de si uma aliança ampla de 12 legendas, vários partidos. Isso se refletiu em lotação no espaço, que tem capacidade para 11 mil pessoas. Tá aí, gente, tá? Tá aqui, a convenção aconteceu e ele agora é oficial. Isso, gente, tá? Porque nas pesquisas só dá o Tarcísio de Freitas. Mas o que mais me... Ele traz aqui o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça, presidente e vice do TSE, dizendo que estão de olho nos crimes eleitorais. E aí está o nó de tudo isso. E ninguém explica isso direito para o público. A Justiça Eleitoral não age sozinha. O TSE não acorda de manhã, lê a folha e abre processo. A jurisprudência é pacífica, pedido explícito de voto é o elemento central para caracterizar propaganda antecipada, mas depende de representação. Alguém tem que protocolar. Sem representação, não tem julgamento, não tem multa, não tem nada. Então esse discurso de cadê o TSE é bonito no vídeo, mas é tecnicamente vazio.
A pergunta certa não é cadê o TSE, é cadê quem protocola? E olha, essa pergunta tem resposta, e é uma resposta que envelheceu mal. Republicanos em São Paulo, o evento que aconteceu, Tarcísio construiu ao redor de si uma aliança ampla de 12 legendas, vários partidos. Isso se refletiu em lotação no espaço, que tem capacidade para 11 mil pessoas. Tá aí, gente, tá? Tá aqui, a convenção aconteceu e ele agora é oficial. Isso, gente, tá? Porque nas pesquisas só dá o Tarcísio de Freitas. Mas o que mais me... E aqui está a tal desistência de candidatura que abriu o vídeo. Não é o Lula, é o Wilson Witzel, ex-governador do Rio, que largou a pré-candidatura ao Palácio Guanabara e declarou apoio ao garotinho do Republicanos. E eu preciso ser direto com vocês. Essa é a manobra de título mais velha da internet. Junta Lula e desistiu da candidatura, na mesma manchete, e deixa o público completar a frase errada na cabeça. Eu não vou fazer isso com vocês. O que aconteceu no Rio é uma notícia legítima e até interessante. O Witzel está no Democratas, partido sem acesso a fundo partidário, admitiu que não tem estrutura e preferiu concentrar em vez de fragmentar a direita contra o Eduardo Paes. Isso é leitura fria de tabuleiro. Agora vamos voltar lá para o começo, porque tem coisa mais pesada. Republicanos em São Paulo, o evento que aconteceu, Tarcísio construiu ao redor de si uma aliança ampla de 12 legendas, vários partidos. Isso se refletiu em lotação no espaço, que tem capacidade para 11 mil pessoas. Tá aí, gente, tá? Tá aqui, a convenção aconteceu e ele agora é oficial. Isso, gente, tá? Porque nas pesquisas só dá o Tarcísio de Freitas. Mas o que mais me... O sorteio devolveu o processo para o ministro André Mendonça. Esse é o momento que virou meme na direita, e eu entendo por quê. A PF pediu inquérito separado, o caso foi para distribuição regular por sorteio eletrônico em vez de ficar vinculado ao processo existente, e o sistema apontou Mendonça de novo. Agora, duas coisas podem ser verdade ao mesmo tempo. Sim, é um azar espetacular para quem queria outro relator. E não, sorteio eletrônico não é conspiração nem obra divina, é probabilidade. E tem um dado que o vídeo não deu, já são pelo menos 2 inquéritos autorizados e um terceiro pedido pela PF aguardando distribuição. O volume é a notícia, não o sorteio, e é aí que a coisa vira problema político de verdade. Republicanos em São Paulo, o evento que aconteceu, Tarcísio construiu ao redor de si uma aliança ampla de 12 legendas, vários partidos. Isso se refletiu em lotação no espaço, que tem capacidade para 11 mil pessoas. Tá aí, gente, tá? Tá aqui, a convenção aconteceu e ele agora é oficial. Isso, gente, tá? Porque nas pesquisas só dá o Tarcísio de Freitas. Mas o que mais me... Lula está mentindo 2 vezes. Primeiro dizendo que o filho é inocente porque jurou que é, segundo dizendo que nunca interferiu em investigação. É uma acusação pesadíssima e eu vou tratar ela como pesadíssima, ou seja, com prova, não com adjetivo. O que é documentado, o relatório final da CPMI do INS, do relator Alfredo Gaspar, do PL de Alagoas, apontava 4 crimes e pedia indiciamento, e foi rejeitado em votação, 19-12. Isso é fato. Agora, rejeitado pela base do governo e interferência do presidente na Polícia Federal são 2 afirmações completamente diferentes. E só a primeira tem registro. A segunda é ilação. Eu não preciso da segunda para o caso ser grave. A primeira já basta. Republicanos em São Paulo, o evento que aconteceu, Tarcísio construiu ao redor de si uma aliança ampla de 12 legendas, vários partidos. Isso se refletiu em lotação no espaço, que tem capacidade para 11 mil pessoas. Tá aí, gente, tá? Tá aqui, a convenção aconteceu e ele agora é oficial. Isso, gente, tá? Porque nas pesquisas só dá o Tarcísio de Freitas. Mas o que mais me... Esse trecho aqui é ótimo de ouvir e péssimo de analisar. O Lulinha se esqueceu que dentro do STF existe um ministro chamado André Mendonça. É uma frase de efeito perfeita.
Mas repara no que ela realmente diz. Ela diz que o resultado do processo depende de quem julga, não de o que aconteceu. Gente, esse é exatamente o vício que a direita passou 8 anos denunciando quando o relator era outro. Se relator sorteado define resultado, então não existe justiça, existe loteria. E aí não adianta comemorar quando a bola cai do seu lado. Eu quero o processo apurado por qualquer um dos 11. Se o caso é sólido, ele se sustenta em qualquer gabinete. Republicanos em São Paulo. O evento que aconteceu, Tarcísio construiu ao redor de si uma aliança ampla de 12 legendas, vários partidos. Isso se refletiu em lotação no espaço, que tem capacidade para 11 mil pessoas. Tá aí, gente, tá? Tá aqui, a convenção aconteceu e ele agora é oficial. Isso, gente, tá? Porque nas pesquisas só dá o Tarcísio de Freitas. Mas o que mais me... O comentário do Gerson Camarote na Globo News é: para mim, a informação mais valiosa do vídeo inteiro, e olha que ironia, veio do veículo que o próprio vídeo acusa de estar caladinho. O que ele diz é que o movimento do Planalto desde o fim do ano passado é de afastamento do Fábio Luiz, porque ele virou pauta negativa. E aí o apresentador traduz: o Lula largou a mão do filho. E eu leio diferente e acho mais interessante. Isso não é frieza pessoal, é blindagem de campanha. Escândalo familiar em ano eleitoral é o tipo de coisa que não se defende, se distancia. E se o Planalto já está em modo distanciamento em agosto, com a eleição em 4 de outubro, é porque a avaliação interna deles é de que ainda vem coisa. Essa é a leitura que importa. Republicanos em São Paulo. O evento que aconteceu, Tarcísio construiu ao redor de si uma aliança ampla de 12 legendas, vários partidos. Isso se refletiu em lotação no espaço, que tem capacidade para 11 mil pessoas. Tá aí, gente, tá? Tá aqui, a convenção aconteceu e ele agora é oficial. Isso, gente, tá? Porque nas pesquisas só dá o Tarcísio de Freitas. Mas o que mais me... E chegamos nos 12 bilhões. Aqui a peça fala em contrato de 15 anos, energia carvão da Âmbar, do grupo JF dos Irmãos Batista, 50% acima do mercado, sem licitação. Os números conferem R$ 540,27 o megawatt-hora, 50,2% acima da média dos leilões, 859,7 milhões por ano até 2040, mais de 12 bilhões a valor presente, usina de Candiota no Rio Grande do Sul. Isso é indefensável, e eu não vou defender. Mas a peça esconde a parte mais grave, e eu acho isso um erro de quem denunciou. A contratação virou obrigatória por um jabuti enfiado numa medida provisória e aprovado em segundos pelas duas casas. Ou seja, o Congresso inteiro entregou isso de bandeja. O que sobra para o Lula? Ele podia ter vetado, a Marina Silva recomendou o veto, ele sancionou a si mesmo semanas depois de discursar contra combustível fóssil na COP30. Essa é a acusação, e ela é muito mais difícil de responder do que deu 12 bilhões. Republicanos em São Paulo. O evento que aconteceu, Tarcísio construiu ao redor de si uma aliança ampla de 12 legendas, vários partidos. Isso se refletiu em lotação no espaço, que tem capacidade para 11 mil pessoas. Tá aí, gente, tá? Tá aqui, a convenção aconteceu e ele agora é oficial. Isso, gente, tá? Porque nas pesquisas só dá o Tarcísio de Freitas. Mas o que mais me... O comentário do Gerson Camarote na Globo News é: para mim, a informação mais valiosa do vídeo inteiro, e olha que ironia, veio do veículo que o próprio vídeo acusa de estar caladinho. O que ele diz é que o movimento do Planalto desde o fim do ano passado é de afastamento do Fábio Luiz, porque ele virou pauta negativa. E aí o apresentador traduz: o Lula largou a mão do filho. E eu leio diferente e acho mais interessante. Isso não é frieza pessoal, é blindagem de campanha. Escândalo familiar em ano eleitoral é o tipo de coisa que não se defende, se distancia. E se o Planalto já está em modo distanciamento em agosto, com a eleição em 4 de outubro, é porque a avaliação interna deles é de que ainda vem coisa. Essa é a leitura que importa.
Em São Paulo, o evento que aconteceu, Tarcísio construiu ao redor de si uma aliança ampla de 12 legendas, vários partidos. Isso se refletiu em lotação no espaço que tem capacidade para 11 mil pessoas. Tá aí, gente, tá? Tá aqui, a convenção aconteceu e ele agora é oficial. Isso, gente, tá? Porque nas pesquisas só dá o Tarcísio de Freitas. Mas o que mais me... E chegamos nos 12 bilhões. Aqui a peça fala em contrato de 15 anos, energia carvão da Âmbar, do grupo JF dos Irmãos Batista, 50% acima do mercado, sem licitação. Os números conferem R$ 540,27 o megawatt-hora, 50,2% acima da média dos leilões, 859,7 milhões por ano até 2040, mais de 12 bilhões a valor presente, usina de Candiota no Rio Grande do Sul. Isso é indefensável, e eu não vou defender. Mas a peça esconde a parte mais grave, e eu acho isso um erro de quem denunciou. A contratação virou obrigatória por um jabuti enfiado numa medida provisória e aprovado em segundos pelas duas casas. Ou seja, o Congresso inteiro entregou isso de bandeja. O que sobra para o Lula? Ele podia ter vetado, a Marina Silva recomendou o veto, ele sancionou a si mesmo semanas depois de discursar contra combustível fóssil na COP30. Essa é a acusação, e ela é muito mais difícil de responder do que deu 12 bilhões. Em São Paulo, o evento que aconteceu, Tarcísio construiu ao redor de si uma aliança ampla de 12 legendas, vários partidos. Isso se refletiu em lotação no espaço que tem capacidade para 11 mil pessoas. Tá aí, gente, tá? Tá aqui, a convenção aconteceu e ele agora é oficial. Isso, gente, tá? Porque nas pesquisas só dá o Tarcísio de Freitas. Mas o que mais me... Fecho com o Tarcísio dizendo que ama o Bolsonaro, defendendo o legado e pedindo mais 4 anos, na convenção que oficializou a reeleição dele em São Paulo com 12 legendas em cima do palco. E olha, todo mundo leu isso como declaração de lealdade. E mas tem uma leitura estratégica mais afiada. Ao confirmar São Paulo, o Tarcísio se retirou da corrida presidencial deste ano. Isso reorganiza o tabuleiro inteiro do outro lado. E aí a pergunta que fica para vocês, e eu quero ler nos comentários, com o Tarcísio fora, quem tem musculatura para enfrentar o Lula em outubro? Porque essa resposta vale mais do que qualquer multa de R$15 mil. Em São Paulo, o evento que aconteceu, Tarcísio construiu ao redor de si uma aliança ampla de 12 legendas, vários partidos. Isso se refletiu em lotação no espaço que tem capacidade para 11 mil pessoas. Tá aí, gente, tá? Tá aqui, a convenção aconteceu e ele agora é oficial. Isso, gente, tá? Porque nas pesquisas só dá o Tarcísio de Freitas. Mas o que mais me...